Olá pessoal, retornando aqui o vídeo. Bom, de cara já deu para ver que deixei alguns erros propositais. Aqui é uma base de dados bem simples aqui, dados fictícios. Eu peguei e criei da minha cabeça só para testar algumas coisas. Pode ver pelo número do CPF, pode ver pela aleatoriedade aqui e pelos nomes também. Mas são poucos dados, mas aqui é para mostrar alguns, algumas funções específicas aqui dentro do Python, como que eu posso explorar cada função do Pandas, como é que eu faço para acessar a documentação, como é que eu confiro, quando dá um erro, o que, que eu faço, entendeu? E muitas vezes eu vou deixar estourar a mensagem de erro de propósito, muitas vezes é porque simplesmente erro, mas eu vou deixar estourar a mensagem de erro para poder ver como tratar, ver como é que eu faço aqui, como é que eu vou na documentação, como é que eu acho alguma coisa. Se eu quiser, por exemplo, o link aqui, daria para ficar navegando ou jogar direto no Google, Pandas, Excel, Read, Excel, achei, ok. Tem o Read CSV também, tem tem esses mesmos parâmetros aqui dentro, mesma coisa que tem aqui, só que a diferença que muda é a extensão do arquivo. Pode fazer a mesma coisa, não tem problema. Jogou para cá, aqui para o Python, está aqui no Jupyter Notebook, você pode manipular à vontade e pode fazer o que quiser com as colunas aqui, pode filtrar. E é isso que eu quero mostrar mais ou menos. Agora, tem algumas coisas aqui que eu quero ajeitar que vai dar problema. Já deixei aqui de propósito para dar problema. Como, por exemplo, aqui. Podem ver que tem ponto, tem traço, ok. Aqui não tem nada, beleza. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui, porque o que acontece? Pode ser que a planilha venha assim, pode ser que você precise fazer algum tratamento, alguma coisa. Nesse caso aqui, estou até impressionado que não comeu o zero à esquerda. Geralmente ele tira o zero à esquerda. Pode acontecer, aqui já vi que tirou o zero à esquerda. Isso aqui vai dar problema, cadê? Onde está? Tirou o zero à esquerda? Não tirou o zero à esquerda. Eu acho que é o tamanho do arquivo mesmo. Não deu problema com nada aqui. Incrível. Ou deu problema com esse aqui? Deixa eu ver o tamanho desse aqui. Acho que não, acho que tá o mesmo número também. Acho que tá a mesma coisa. Não, 011, não, tá certo. Incrível que pareça, mas tem espaço, tem outras coisas aqui também. Mas, assim, só por curiosidade, né? Se desse um problema aqui, tirou o zero à esquerda, uma coisa que acontece muito, então dá um número menor, como é que eu faço para conferir? Eu posso simplesmente passar aqui, na hora, vamos ver um negócio aqui, eu vou começar a mostrar algumas coisas que o Pandas pode fazer. Primeira coisa, isso aqui trouxe o arquivo inteiro. O arquivo é pequeno, então não tem problema. Mas se eu quisesse ver apenas os primeiros números daqui, as primeiras linhas, poderia passar o head, a função head aqui. E como padrão, vem os 5 primeiros números, as 5 primeiras linhas aqui. Vou mostrar aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Começa no 0, são 5 linhas aqui. Poderia passar também apenas 3. Se eu quiser só ter uma visualização de como estão estruturados, como é que vieram aqui, se a coluna está certa, o nome da coluna, posso passar apenas 3 e já retorno apenas 3 aqui. 0, 1, 2. Se eu quiser ver os últimos, copiar o nome aqui, colar, isso aqui vamos mexer muita coisa do Pandas aqui, muita coisa de manipulação de planilha para cá, planilha para lá, para a gente poder organizar e ter mais noção do que estava a fazer. Posso usar a função tail, simplesmente cauda, que passa também como padrão os 5 últimos. Tá aqui. No caso, vai ter o 6, aqui, ó. A Cecília é a última. Posso passar a mesma coisa também, 3. Vou mostrar os 3 últimos. E aqui posso ver algumas informações sobre esse dataset. Vamos mostrar aqui, por exemplo. São 7 entradas aqui, são 7 linhas aqui de 0 a 6. Quantos são nulos aqui? São 7 não nulos, ou seja, nenhuma dessas linhas aqui está em branco. Não tem problema aqui, isso aqui é perfeição, não existe isso na vida real, né? Sempre vem alguém não preencheu, sempre vai ter algum problema. Mas aqui também eu vejo o tipo de dado que ele veio. Como que ele veio aqui? Por incrível que pareça, isso aqui o Python ele tenta identificar o tipo de variável para te ajudar.
mas nem sempre ele vai acertar, por isso que é bom conferir, por isso que é sempre bom olhar esse ponto info e ver como é que estão as variáveis, como é que vieram, como é que foi identificada essa tipagem do dado aqui, né? E aqui, ó, object é a mesma coisa que texto, a mesma coisa que string. Por isso que esse zero à esquerda não saiu. Esse zero à esquerda aqui não tem problema, a mesma coisa no CEP. Na verdade, ele já reconheceu com o número inteiro. Agora, se ele não reconhecesse nada aqui, se não tivesse, se ele não soubesse, eu poderia definir aqui o que é cada coisa. Também, aqui, a mesma coisa, documentação. Você vê que aqui é dtype, né? Dtype, posso usar esse mesmo nome aqui, dtype, vamos procurar aqui, ó, dtype. Peraí, dtype. Dtype já está até ali, vou olhar lá em cima. Como padrão, ele não passa nada, mas eu posso definir o que eu quero nesse dtype. Eu posso passar aqui, ó, isso aqui, CNP, aqui é um padrão que usam para convenção, da mesma forma que tem o PD para pandas e NP para numpy, que eu falei que dá para converter valores para float, aqui no caso float 64, int 32 já é questão de tamanho de caracteres que ocupa na memória, mas não vai fazer diferença agora, não precisa se preocupar com isso, não vai mudar nada. Agora, eu posso passar, aqui eu posso definir se eu quero string, por exemplo, se eu quero que seja número, ou então se tiver alguma coluna específica que seja data, eu posso definir que é data. Operação com data dá até mais trabalho, mas depois eu vou mostrar também. Mas, por exemplo, aqui dtype, só para mostrar melhor, exemplificar aqui. Aqui está como int, ok. Antes de mostrar isso aqui, na verdade, deixa eu só fazer mais uma coisa aqui. Mostrar um describe aqui, só para quando tiver variáveis que são números inteiros, eu posso usar essa função aqui também, que vai retornar média, mediana, moda, o valor mínimo, máximo, só das variáveis que são inteiras. Isso aqui é simplesmente para ver faturamento de uma loja, valor de alguma coisa. Você pode ver que é só a idade aqui, ele retorna a quantidade, count a quantidade de linhas que tem ali, que preenchidas, a média, STD de padrão, mínimo, o primeiro quartil aqui de 25%, 50%, 35%, máximo. Eu quero ver a mediana não está aqui. Dá para procurar depois, tem pacote, ou então até mesmo aqui dentro do Python dá para ver também. Depois eu mostro se for o caso também, mas depois eu mostro com mais calma, ou então coloco em outro vídeo, fica tranquilo, isso aqui não vai fazer diferença agora. Mas olha só, colocar aqui o dtype, eu posso passar str aqui dentro, que vai reconhecer todas as colunas como sendo texto. Então, roda de novo, ok. Vamos rodar de novo aqui. Aqui em info, tá aqui, object. Então, se eu for passar alguma coisa aqui, já não vai ter coluna nenhuma para poder olhar a função describe, para ver média, mediana, não vai ter nada disso. Ele acabou passando a frequência, acabou passando, que é no caso que eu quero olhar alguma coisa, o que vai ser interessante vai ser olhar a moda, quando é texto e não média, mediana, não vai ser esse caso. Mas aqui não tem nenhum valor inteiro. Isso aqui faz mais sentido para olhar o valor inteiro. Sem contar que aqui não é o caso. Mas eu poderia também, isso aqui eu vou deixar normal, vou tirar esse detalhe aqui, foi só para exemplificar. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui, ó, copiar isso aqui, deixar comentado. Vou executar embaixo, sem isso aqui, só para não ficar, não se perder aí em nada. Importo de novo, vamos ver se ele também importou da mesma forma, se deu algum problema, não. Aqui, int64, beleza. Describe, mesma coisa, ok. Tem algumas outras funções mais específicas que eu posso usar para quando tiver assim, muitos dados que eu não sei se são repetidos, se são duplicados. Eu posso ver o seguinte, unique, para saber os valores únicos, na verdade, de uma coluna específica que eu deveria passar. Vamos fazer o seguinte, tirar essa função agora, idade, vamos lá. Vou passar aqui, idade. Primeiro eu quero só olhar a coluna. Posso fazer isso, posso simplesmente puxar aqui, ó, vamos lá. Posso simplesmente puxar aqui, idade, colocando um ponto, que eu vou acessar os valores dessa coluna que estão dentro desse conjunto de dados. Eu olhei a idade aqui, sem a coluna aqui, olhei, beleza.
Agora, é melhor usar isso aqui, dependendo da situação também, né? Dá para afirmar que é melhor sempre, mas pode ser que tenha espaço, pode ser que tenha acento, isso vai atrapalhar o interpretador do Python a entender o que você quer aqui. Então, passa o texto aqui dentro, tem que abrir colchete, fechar colchete, assim eu posso olhar. Olha, a mesma coisa. Aqui tem o nome da coluna, o tipo, ok, mesma coisa. Só muda isso que é menos trabalhoso, vai quebrar menos fazendo desse jeito. Aí aqui sim eu posso usar o unique para poder ver os valores únicos. Aqui no caso todos os valores são únicos, não botei nenhum repetido, né? Beleza, não botei nenhum repetido, mas ele ia retornar só os valores únicos. Vem em forma de array, aqui no caso. Ok, então, não sei, posso explicar sendo uma matriz unidimensional, não sei se isso facilita alguma coisa, se vai atrapalhar, mas é assim, é uma lista, chama de lista, não tem problema, não vai morrer ninguém, vai, vai te punir por isso. Mas se eu quiser ver também a quantidade de valores únicos dentro de um arquivo, posso chamar o nunic. Isso aqui, quando tiver um conjunto de dados maiores, vai fazer mais sentido. Mas aqui eu vejo a quantidade de valores únicos que estão dentro daquele arquivo, dentro daquela coluna. São 7. Se eu tivesse aqui, sei lá, 10 mil linhas aqui, eu tenho diversos CPFs e alguns são repetidos ali. São pessoas que, ou seja, a mesma pessoa, né, só para ter um CPF por pessoa, a mesma pessoa se repetindo diversas vezes. Posso ver quantas vezes cada uma foi, ou então quero avaliar cada compra, cada contrato, o que eu quiser avaliar, posso saber a quantidade de cada um. Eu posso fazer a mesma coisa para qualquer coluna aqui, no caso. Nome, CEP, não tem problema. Deixa eu ver, deixa eu passar aqui só para ver se vai dar algum problema aqui em alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, bota a mesma coisa também. Vou dar um Ctrl Z aqui, não tem problema. Ok, vou deixar, ó, é o seguinte, deixar esse no nick, tô com mania de apagar. Vou deixar no nick, tirar unique. Ok, só para poderem entender melhor. Agora, vou parar por aqui, deixar salvo. Na próxima, eu vou começar a tentar extrair alguma informação disso, tentar juntar com outras colunas, com outras planilhas e ver como que eu faço para poder mexer. Por exemplo, isso aqui está em aba separada, mas tem pessoas que se repetem aqui. João e Maria eu deixei propositalmente se repetindo. Quero ver quem comprou o que, tem a coluna de vendas aqui, quem comprou o que, como é que foi, sei lá, quanto que foi, fazer um somatório, fazer alguma coisa, operação matemática, ver isso graficamente, que gráfico não é só para ver no final, gráfico você simplesmente pegou, explorou, viu como é que está o conjunto de dados, já joga um gráfico para poder ver como é que está a distribuição disso aí, ver como é que está, por exemplo, uma curva, um histograma, alguma coisa, como é que está performando a questão de uma curva de sino mesmo, como é que se tem alguma tendência para algum lado, se não tem, nada muito profundo, mas é só para poder ter uma visualização melhor sobre os dados aqui e de repente questão numérica assim pode ser que atrapalhe, mas isso aqui se eu colocar um histograma, se eu plotar um gráfico, de repente fica muito melhor. Aqui no caso tudo certinho, não tem problema, mas quando eu for pegar conjunto de dados reais, eu vou pegar depois de algum dado de competição, de alguma coisa nesse sentido, vocês vão ver que não é tão simples assim, vão ver que não tem uma regra específica também. Mas isso aqui é só para ter uma leve introdução mesmo sobre o assunto e poderem mexer em alguma coisa mesmo. Bom, até a próxima. Obrigado.